Backlog do produto, o Product Backlog, é o coração dos projetos ágeis, é o coração do Scrum. Vem comigo que eu vou te explicar um pouco mais sobre esse importante artefato do Scrum. Em projetos preditivos, projetos modelo cascata, que é o modelo tradicional, o que nós temos em projetos tradicionais é um modelo de EAP, né? Onde a gente tem então um escopo em formato de estrutura analítica de projetos, que é a EAP. E esse escopo, essa EAP, em projetos tradicionais, ela vai nos dar, o escopo vai nos dar o arcabouço completo e esgotado de tudo aquilo que vai ser desenvolvido no projeto. Então veja bem que é um método preditivo onde você já consegue prever todas as atividades que vão ser feitas, que vão ser executadas no projeto. Você consegue não apenas prever quais são elas, mas você coloca numa ordem já pré-determinada do que será feito ordenadamente. Então, atividade A, B, C e D, e a derivação dessas atividades no modelo tipo organograma, né? Essa estrutura analítica de projetos, esse escopo, ele é congelado, ele é fixo e ele não pode ser mudado. Tanto é que quando há alguma mudança no meio de projetos tradicionais, isso aí faz com que o pessoal tenha sérios problemas, porque no modelo tradicional nós temos ali um modo que é avesso a mudanças. No método tradicional nós evitamos as mudanças. No modelo tradicional, como tudo é preditivo, como tudo já é previsto, qualquer sinal de mudança faz com que o pessoal fique com os cabelos em pé. No método ágil não. Nós estamos então abraçando as mudanças no método ágil, porque como a gente tem um backlog do produto, esse backlog, diferentemente do escopo que era congelado, ele era fixo, já era pré-determinado. No backlog do produto, no método ágil, nós temos um escopo ágil que é dinâmico, ele é orgânico, vivo e ele muda, cresce e diminui conforme o tempo passa. Então o método ágil ele é mais adaptativo. O nome ágil não se refere à velocidade, mas na verdade ele se refere à adaptabilidade. É como você pensar, por exemplo, num guepardo, né? O guepardo é o sinal, é um exemplo muito claro e emblemático do que é ser ágil. O guepardo é rápido? Sim, ele é rápido, mas a maior característica dele é a adaptabilidade. Quando a presa vai para o lado direito, ele se adapta rapidamente, quando vem um obstáculo na frente, ele se adapta e, enfim, ele é ágil e adaptável, né? E então é isso que o método ágil é. E o backlog do produto, ele é totalmente dinâmico, moldável, e é exatamente por isso que o backlog do produto ele é o coração do ágil, pois ele faz com que, através de inspeções em revisões de sprints, né, em reviews, em retrospectivas, a gente consiga então trabalhar aí o backlog do produto, né? Então, é exatamente isso que faz com que o backlog do produto seja o coração do método ágil, né? E o backlog do produto nada mais é do que uma lista de desejos, uma lista daquilo que eu desejo que será feito. Talvez nem seja feito, talvez possa ter algum item ali nessa lista, um ponto que vai ser descartado no futuro. Mas, em suma, o backlog é uma lista de desejos, onde nós temos priorização de itens que serão possivelmente desenvolvidos. Então preste atenção nisso, é uma lista priorizada, onde nós temos itens mais importantes a serem feitos de forma a priori, e nós temos uma lista de itens que serão possivelmente, uma possibilidade de que eles serão desenvolvidos. Portanto, o backlog do produto ele aumenta e diminui com o tempo, né? Então, uma lista de itens. Muitas pessoas acham que o backlog do produto tem apenas user stories. Não, isso é um erro. O backlog do produto ele tem diversos itens de trabalhos diferentes. Nós temos o objetivo do trabalho, o objetivo do produto. Temos épicos, que são pedaços de trabalho maiores, e temos depois as funcionalidades, né? O épico ele é quebrado em funcionalidades, então tem toda uma hierarquia nesses work items, né? E a funcionalidade então ela é quebrada em histórias de usuário, em user stories, e as user stories são quebradas então em tarefas, né? Em tasks. Então você vai observar que cada um deles tem um tamanho ideal
que cabe num determinado prazo de tempo. Por exemplo, tarefas, tasks costumam ter aí o tamanho, a duração de no máximo 8 horas. As histórias de usuário devem ter ali o seu tamanho em torno de 3, 4 dias, mas ela pode ser maior, ela deve caber dentro de uma sprint, pelo menos no máximo do tamanho de uma sprint. O ideal é quebrar em menos dias, né, em 3, 4 dias, mas no máximo uma user story deve ter o tamanho de uma sprint. Se você trabalha com sprints de uma semana, uma user story deve caber numa sprint de uma semana. Se você trabalha com sprints maiores, ela sim deve se adaptar ao seu tamanho, né, ao tamanho da sprint. E funcionalidade já dura algumas semanas e épicos, talvez até meses. Enfim, nós estamos observando que o backlog do produto é uma lista onde nós temos diferentes tipos de work items. Do seu lado direito, você vai observar que existem outros tipos de itens também. Work items como bugs, que são comportamentos inesperados, diferentes do esperado que uma tal atividade ou tal tarefa deveria desempenhar. São bugs, são erros, defeitos, inconsistências. Nós temos as melhorias, que são talvez cards abertos pelo cliente sobre uma possível melhora. A gente construiu certa task, certa funcionalidade, mas dá para melhorar esse item. Então entra como melhoria, não como bug, certo? Nós temos itens como pesquisa. Pesquisa seria, por exemplo, uma POC, uma Proof of Concept, uma prova de conceito, ou uma Spike Story. O que é uma Spike Story? É um item que você vai pesquisar no meio da sprint. Então você está lá na planning, você vai abrir um card de pesquisa, um Spike. Você vai pesquisar sobre determinada tecnologia, sobre determinado método que você não conhece. Você vai tirar ali algumas horas em um dia para poder pesquisar sobre isso. Então tem itens como POC, Spike, itens de pesquisa. Dívida técnica, o que é isso? Bom, você talvez trabalhou com framework lá no início do projeto e você sabe que agora foi necessário trocar esse framework, ele está ultrapassado, então você precisa abrir um card de débito técnico, porque há uma dívida técnica, né? Então você tem que trabalhar nesse card, vai gastar um tempo para isso, para mudar esse framework, para trocar uma estrutura, para trabalhar na arquitetura, enfim. Tarefa técnica, aí você fala, mas tarefa técnica já não é uma task? Bom, uma task é ligada a uma user story, mas você pode ter um card que não é ligado especificamente a uma user story. Isso seria uma tarefa técnica, por exemplo, subir aí subir uma estrutura do GitHub, ou, por exemplo, subir um banco de dados, trabalhar em um ambiente de homologação, enfim, são coisas que talvez não estejam literalmente ligadas a uma user story e acaba sendo uma tarefa técnica, né? Protótipo, né? Às vezes vai trabalhar com protótipo no meio da sprint, enfim, nós temos vários tipos de work items que compõem então o Product Backlog, né? Então tá aí, ó. É uma lista priorizada. O backlog do produto vai ter no seu topo itens mais refinados. Você vai observar que cada retângulozinho desse mais no topo está mais fino, né? Ou seja, mais refinado, mais bem detalhado, mais bem trabalhado. E os itens que estão mais na base são menos refinados, são mais grosseiros, né? Portanto, eles têm menos prioridade. E conforme o tempo vai passando, os itens de baixo vão sendo elevados, vão passando a estar no topo, porque vão sendo refinados, vão sendo priorizados, e essa lista então ela está em constante mudança a cada sprint, a cada semana pelo Product Owner, ele vai fazendo isso. Então, o backlog do produto é uma lista incompleta propositalmente, né? Você vai incluir novos itens durante os refinamentos, durante a planning, ou mesmo em qualquer horário do dia. Vamos supor que você deve estar lá no meio da tarde, fora de reunião. Você não precisa esperar uma reunião para poder escrever uma história de usuário, colocar algum item dentro do backlog do produto. Você pode criar ele ali e na próxima daily, na próxima planning, discutirem sobre esse item, né? Você PO vai excluir itens do backlog do produto, itens que não estão mais fazendo sentido para o projeto. Você pode alterar a prioridade de itens, enfim, é uma lista incompleta que está em constante mudança. A gente costuma dizer também que o backlog do produto ele é deep, ele possui esse acrônimo DEEP, que é uma boa prática de gestão de backlog. Então o PO ele precisa garantir que o backlog seja detalhado, estimado, emergente e priorizado. Detalhado é o quê?
ter o máximo de detalhes possível, o que seja possível, na verdade, não há necessidade de você detalhar ao máximo e falar, esse item não pode entrar para sprint porque ele não está extremamente detalhado. Não, nós estamos num projeto ágil e nós vamos fazendo as coisas conforme o tempo vai passando. Então, um mínimo de riqueza de detalhes suficientemente para ser puxado para sprint. É isso que a gente quer numa história, por exemplo, de usuário. Então, detalhado suficientemente, ele tem que estar estimado. Então, assim, os itens mais ao topo, né, que estão mais priorizados, eles podem estar estimados em story points, através de poker planning, e os itens mais embaixo, eles podem estar detalhados com t-shirt sizing, que é uma estimativa mais grosseira, né, através de tamanhos de camiseta, né, P, M, G. Ele também deve estar emergente. O que é isso? O backlog, ele emerge com o tempo, né? Ele está sendo transformado conforme o tempo passa. Ele não é congelado, como é o escopo nos projetos preditivos e tradicionais. E ele deve ser priorizado. Então, o PO, ele deve garantir, ele deve se responsabilizar pela priorização de itens dentro do backlog do produto. Aqui está um exemplo claro de backlog de uma receita de bolo de cenoura. Apenas para título de exemplo, né? Nós temos aí o item, comprar ingredientes, nós temos que separar para fazer o bolo, nós temos que cortar a cenoura, fazer a massa do bolo, preparar o forno, e cada item desse você vai observar que tem uma prioridade diferente. Então você pode colocar prioridades nos seus cards, né? Às vezes cards mais prioritários, aí vai ter um número 20, o menos prioritário 10 e o menos prioritário tamanho 1 aí, né, de prioridade. Ou você pode colocar prioridade alta, média e baixa, vai depender do sistema que você estiver utilizando. Então está lá o status de cada um dos itens, né? Status feito, em execução, aguardando, o número de sprint na qual ele foi feito. Apenas para título de exemplo aqui, né? Se você trabalha no escritório, na empresa e está fora do home office, está aqui um exemplo de backlog do produto físico, né? Através de post-its, de cards, onde nós temos lá todas as atividades que são provenientes de user stories, né, de tarefas maiores, como nós temos aqui no quadro Kanban. E aqui um exemplo do Trello, né? O Trello é a ferramenta mais utilizada no mundo inteiro pelo fato de ser gratuita, né? Você tem a parte paga dela, mas dá para se fazer muita coisa com a assinatura gratuita do Trello. E você tem do lado esquerdo, então, o Sprint Backlog. Nesse caso aqui, é o backlog da Sprint. São as atividades que foram puxadas para dentro do Sprint. E através desse backlog da sprint nós temos as colunas doing, fazendo, a coluna de review, de esperar para fazer o deploy, para implementar, a coluna de done, dos itens que estão feitos, enfim. Aqui é um exemplo de sprint backlog, mas é exatamente isso que nós temos também no backlog do produto. Do lado esquerdo, todos os itens a fazer sendo priorizados, e à medida que o tempo passa, os itens vão atravessando as colunas de fazendo e até chegar à coluna de feito. Então o backlog do produto, em suma, ele é inerentemente completo. É a natureza do backlog, ele não está jamais completo. De fato, o backlog nunca morre. Enquanto há produto, sempre haverá um backlog para poder alimentar, que é a origem do trabalho a ser feito, mesmo em versões posteriores. Se um software tem versões até o infinito, o backlog também ele vai durar até o infinito. Então a gente encerra aqui apenas mostrando a jornada do produto, mostrando que o backlog do produto ele não é a primeira coisa a ser feita num trabalho. Então vamos criar então um software, vamos criar um produto. A gente não senta e detalha o backlog do produto. Existe toda uma trajetória. Você precisa então sentar com o pessoal e construir a visão do produto, depois partir para a etapa de estratégia do produto. Qual é a estratégia? Fazer sessões de design thinking, de inception, trabalhar no roadmap do produto, isso o PO vai construir esse roadmap do produto, trabalhar os OKRs e a partir dos OKRs para esse projeto em específico, aí nós vamos construir então um backlog do produto que olha para os OKRs, que olha para o objetivo, se faz sentido com os objetivos da empresa para esse projeto em específico. E a partir do backlog do produto, então, aí que a gente passa para etapa de construção do produto. E você vai observar então que em torno desse backlog, como você está vendo aí, objetivo, épico, funcionalidade, história de usuário, em torno de todos esses, desse artefato que o backlog do produto ele é um artefato do Scrum, existem várias pessoas envolvidas nesse trabalho.
Não é só o PO, não é só o Scrum Team. Nós temos profissionais do produto, que pode ser um Product Manager, pode ser alguém ligado à parte de análise de negócios, Business Analyst. Nós temos o patrocinador, que é quem garante os recursos, é quem libera o cash money, pode ser o seu chefe aí na sua empresa, pode ser alguém de fora da sua empresa, mas alguém que libera a verba para poder construir então esse produto. Nós temos as partes interessadas, que são os stakeholders, né, que fornecem a visão do negócio, ajudam a verificar o produto. E nós temos a equipe de desenvolvimento, o Scrum Team, que é composto ali pelo Scrum Master, e aí entra também os devs, né, o Dev Team. Então toda essa galera aí é responsável por essa jornada do produto. Então você vê que é uma longa jornada, não é simples trabalhar com gestão de backlog, né? É uma grande tarefa para o PO sendo responsável de tudo isso. Então, para refletir e praticar, o PO ele é o responsável por criar, por manter, por detalhar e por priorizar o backlog do produto. O Product Backlog é a única fonte de trabalho do projeto. Então, se a gestão, se o CEO, se alguém de fora disser, olha, coloca esse trabalho dentro da sprint, bom, todo o trabalho ele deve emergir do backlog. Ele é a fonte original de todo o trabalho. E o backlog do produto ele é vivo, ele cresce, ele diminui e nós esperamos então que ele modifique mesmo. E se ele está modificando, isso é um sinal positivo. É sinal que nós estamos evoluindo de acordo com as mudanças de mercado. Então, basicamente é isso. O backlog é o coração dos projetos ágeis e espero poder te levar nessa jornada aqui, te mostrando como que a gente pode fazer uma ótima gestão do backlog e o refinamento dos itens desse importante artefato do Scrum. Então é isso, espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre o backlog do produto, que é o coração dos projetos ágeis, que é o coração do Scrum. Até a próxima.